2016, na época do lançamento do blog Ficção Científica Brasileira, de curadoria do Nelson de Oliveira, né, multiautor e múltiplas personalidades, solicitou para várias pessoas próximas do fandom da ficção científica que nomeasse 5 livros, os 5 livros mais relevantes para a ficção científica brasileira. De início eu achei que se tratava de uma espécie de votação para eleger o melhor, mas o motivo de pedir de nomear esses livros foi que ele queria juntar de uma certa forma indicações de livros para quem nunca leu ficção científica. Eu achei isso muito bacana e eu contribuí com 5 nomes que eu tirei na minha época. Mas já fazem 5 anos que esse ano, em 2021, vai fazer 5 anos em que eu forneci aqueles nomes. Acontece que desses 5 anos para cá eu li bastante coisa e principalmente eu li muita ficção científica nacional. E acontece que a lista mudou. E eu queria trazer hoje para vocês essa lista dos 5 livros mais relevantes da ficção científica, na minha humilde opinião, para vocês agora. Mas antes de passar a lista, eu quero deixar 2 coisas bem claras. Primeiro, que essa lista tem uma diferença da lista que eu tinha oferecido, um parâmetro vai mudar, que é que não vai ter livros de contos nem antologias nessa lista. Eu quero fazer uma outra lista só com livros nesse estilo, né? Livros com contos, né? Aqui são 5 livros com narrativas fechadas, né? De início, meio e fim, não são contos. Pode ser no máximo considerado noveleta, porque tem um aqui que é bem curto, mas são livros de romance, histórias fechadas. Segunda coisa, é uma lista com um parâmetro completamente pessoal. Levar em consideração técnica e tudo mais, mas são coisas que no fim das contas é o meu gosto pessoal. E também é o que eu li, né? Eu só posso falar dos livros que eu li. Provavelmente quem estiver vendo o vídeo vai ter os seus livros e provavelmente vai ter nessa lista livros que eu ainda nem li. Deixa aí os seus 5 livros mais relevantes da ficção científica, participa aí também, deixa aí nos comentários qual lista você faria que se fosse no meu lugar. E aí vamos todo mundo brincar e trocar impressões, trocar dicas de livros, né? Porque a ideia toda é essa, né? Tanto da lista do Nelson de Oliveira, quando ele fez no blog dele, vou deixar o link na descrição, que era apenas colecionar indicações, né? Trazer 5 indicações dentro do gosto pessoal de cada um, né? E essa lista atualizada ela vai ter alguns nomes diferentes e eu espero que daqui a 5 anos, quem sabe, eu faça um vídeo novo e eu espero que a lista tenha trocado. Eu quero ler livros melhores, né? Quem não quer, né? Ler livros cada vez melhores. E se os livros se mantiverem, vai ser também por mérito deles, né? Porque a ideia é ler bastante livros, né? Pelo menos espero daqui a 5 anos poder ler a lista, poder trazer uma lista diferente. Talvez até antes se a lista mudar substancialmente, né? Então, é isso, pessoal. Vamos para a lista depois da vinheta. Então, pessoal, essa vez eu vou fazer a lista por ordem do menos melhor, do 5º ao 1º. E o livro número 5 é Os Dias da Peste, do Fábio Fernandes. Essa é a primeira versão da Tarja Editorial, que essa aqui é uma editora que já não existe mais, e a gente só consegue encontrar ela em sebos. E foi assim que eu encontrei essa preciosidade já esgotada, já raro, já difícil de achar. E o livro, o que se trata, né? O livro ele narra narrado em forma de cartas, na verdade, em postagens de um blog, de uma época em que houve um evento que se chama Convergência, né? Acompanha o Arthur, né? O Arthur é um blogueiro que viveu a época em que houve esse evento chamado Convergência, né? Que é quando as máquinas se tornaram sencientes
E é tudo do ponto de vista de alguém que não provocou, mas viveu aquele momento, né? Então a gente vai acompanhar postagens do Arthur falando de outros assuntos, e aí o elemento da convergência vai aparecendo, e quando vê a gente já está vivendo ele, né? O livro é dividido, bem dizer, em 3 partes, em que vão mostrando essas fases de como aconteceu antes, durante e depois. E é muito bacana que ele tem um início em que ele faz muita referência à ideia de que o livro em papel tornou-se, ele já é, né? Mas tornou-se um fetiche, né? Porque é tão mais fácil ler de outras formas. Então a escrita ela vai fazendo referências como se a gente estivesse lendo um histórico, né? Ela é escrita mais ou menos como se fosse um presente, só que do ponto de vista futuro, né? É como se ele estivesse relembrando o passado e como esse evento aconteceu. Acho que eu já falei demais. Bem, mas só mais uma coisinha. Diálogos excelentes, escrita assim, muito leve. Essa sim é o que eu poderia chamar de leitura de praia. Mas não que não seja complexo, nem nada, não seja inteligente. Muito pelo contrário, é um livro bem inteligente, mas ele tem uma leitura muito gostosa, ela flui muito bem. E como é um livro curtinho, uma sentadinha na praia ali, bem que não agora na praia, mas num canto qualquer, ao ar livre, com um ar fresco no rosto, ler esse livro é uma boa pedida. Ele tem agora só em PDF, essa versão aqui em papel é só em sebos mesmo. Vou deixar a capa dos dois aqui na tela para vocês verem. E tá recomendadíssimo. Esse é o 5º lugar. O 4º lugar é um dos livros que mais me empolgou no ano em que eu li, que foi Lição de Anatomia do temível Dr. Luisson, que ele fez uma coisa fantástica, que é trazer para o steampunk os autores, no mundo steampunk, os autores clássicos da literatura, né? E somados a algum outro personagem que ele criou, numa narrativa que ela é muito gostosa de ler, e ela também é interessante que ela é fragmentada, né? Ela segue um ritmo de epístolas, né? Que são cartas trocadas entre os personagens, né? O livro se passa numa Porto Alegre do século anterior já, e ele traz a história de um jornalista, né, que é o Isaías Caminha, que vem a Porto Alegre. Ele vem do Rio de Janeiro a Porto Alegre para investigar assassinatos terríveis cometidos por um Dr. Luisson. Só que à medida que a história vai se desenrolando, a gente vê que as coisas não são exatamente como a gente pensava. O Dr. Luisson, ele é temível, mas é por motivos diferentes do que parece, né? Porque tudo que a gente entende é por correspondências, por impressões pessoais e múltiplos pontos de vista, né? Porque a maioria dos personagens que aparecem, eles são clássicos da literatura e eles se unem, de certa forma eles formam uma tipo de liga extraordinária, só que brasileira, né? E o autor consegue fazer isso de uma forma muito cativante. Os personagens, claro, os personagens ajudam, porque eles já são escritos clássicos, mas a releitura que o Enéas faz dos personagens deixa eles mais legais ainda, ou deixa eles legais se você não gosta de ler os clássicos, né? Na verdade, esse livro ele me inspirou, me fez reler alguns livros clássicos para poder conhecer melhor os personagens clássicos que ele faz um retorno aqui, né? E foi um livro que me divertiu muito na época. Eu aguardei bastante uma sequência, finalmente ela chegou, que é o Partenon Místico, e também tem outros livros steampunks também que o autor escreve e que de uma forma ou de outra estão ambientados nesse mesmo universo, e ainda vou falar muito deles. E é isso aí, pessoal. Esse é o 4º lugar. É um livro muito bacana, recomendo também. O livro número 3, o 3º lugar da lista, é um livro que eu já resenhei aqui no canal, que é A Telepatia São os Outros, que é também um livro curto, sincero
e elegante, Sucinto, Sincero e Elegante, da Ana Rush, que traz uma escrita muito apurada. Eu já falei isso no vídeo só sobre esse livro aqui, que ele traz uma escrita muito apurada, um personagem muito bem trabalhado e uma abordagem muito sensível da telepatia, né? A abordagem, inclusive, é essa que me fez lembrar dos livros da Ursula Le Guin, que no meio dos livros dela, volta e meia ela aborda um pouco a questão da telepatia, ela não leva muito adiante. Aqui a gente tem um aspecto mais humano, né, mais sensível, muito bem trabalhado em cima dos personagens, que é algo que me fez viajar. E é incrível como ela consegue fazer tudo isso num livro tão curto, né? É um livro curtíssimo e ela consegue levar cada frase, cada momento, ela consegue dar um significado para ela, e tudo isso a gente vai construindo a história, né? Ela fez um livro que não tem momentos irrelevantes, né? Todos contribuem para os momentos, né? E a gente realmente acaba conhecendo a Irene quando a gente lê o livro. E os outros personagens também, até os personagens que não são protagonistas, os coadjuvantes, eles são bem trabalhados, são importantes para a história. Então, li do ano passado, já entrou na lista dos que eu mais gosto, e é isso daí, pessoal. O número 2 é um livro que, se eu não resenhei ainda, não sei qual a ordem que eu vou exibir os vídeos ainda, mas vai ter resenha ainda ou já teve, O Alienado, esse que é um romance fragmentado, em que a graça tá a gente mesmo juntar as peças, e ele tem influências muito bacanas do Kafka, principalmente no processo, mas ele tem um estilo absurdista do Kafka muito bacana, e também do Philip K. Dick, né, que, caso não tenham percebido, é o meu autor favorito, é o autor que eu coleciono, é o autor que eu mais gosto de ler. E são influências assim que ficaram muito bem feitas, né? Não é só uma cópia do estilo do autor, tem uma escrita própria. A leitura, apesar do enredo ser complexo, ela flui muito bem. O Cílio tem uma escrita muito gostosa de ler. E é interessante como ele conseguiu fazer isso, mesmo num livro que não é mastigado para ler. Muito pelo contrário, é um livro que dificulta a vida do leitor. Não é um livro de praia, diferente dos outros. Mas mesmo assim vale muito a pena ler, e eu espero outras obras complexas assim do autor, porque vale muito a pena, pessoal. Esse é o segundo lugar. E o primeiro é o que se manteve inalterado, é o que já teve resenha aqui no canal, e é o que se manteve inalterado da lista que eu tinha mandado, né? Que é Santa Clara Poltergeist. Ainda considero um livro mais relevante, porque ele foi muito perspicaz, o autor. Ele conseguiu, o Fausto Fawcett, ele conseguiu fazer uma versão muito própria do cyberpunk. Não sei se ele chegou a ler os clássicos do cyberpunk, mas como é um estilo que estava muito presente visualmente na época, o Fausto conseguiu captar tudo aquilo ali e conseguiu colocar isso de uma forma brasileira e ao mesmo tempo muito própria, né? E a forma como ele fez isso também é muito própria. E ele fez sem medo de parecer despudorado. Não é uma obra para quem tem melindres com palavras chulas e coisas assim. Que é para quem gosta de palavrão, tem sacanagem, tem tudo isso. Mas isso tudo tem uma função narrativa. Não é pornografia gratuita, não é o sexo pelo sexo. Aquilo tá entranhado no meio da história, né? E ele fez isso de uma forma muito bacana. É como a leitura, ela flui como se a gente estivesse escutando uma música. Tem partes que parecem inclusive refrões de música, e a obra é levada assim do início ao fim, né? E outro ponto que eu tinha falado também na resenha, eu vou repetir, são as gravuras e o texto encaixotado num canto, né? Com essa folga aqui. E alguns erros que não sei se são propositais, mas que dão um sabor todo especial para a obra. Ela tem umas gravuras como se fosse em papel jornal. É muito bacana, pessoal. Olha,
realmente recomendo esse livro. E recomendo todos os outros livros. E então, pessoal, o que vocês acharam da lista? Gostaram? Será que tem algum aí que vocês vão querer ler? E vocês façam a lista de vocês mesmos, porque de repente tem algum livro que eu não li e quem sabe vire minha próxima leitura e quem sabe eu tome o lugar de um desses 5 aqui no meu seleto grupo que habita só na minha cabeça dos melhores, que eu espero trocar ainda muitos livros, eu espero ler livros cada vez melhores e não tenho dúvida que a produção de ficção científica brasileira é completamente capaz de superar as obras que estão aqui e já são excelentes. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.